que esta é uma pergunta à qual todos nós precisamos de responder. Como não amar um Deus que nos ama desta forma? E eu espero que a nossa presença nesta manhã aqui possa ser também uma expressão dessa resposta. Responder com amor, com bondade, com graça, com louvor, com adoração a um Deus que nos ama desta forma. E eu quero saudar a todos que hoje podem estar juntos aqui. É um privilégio podermos estar juntos como igreja para louvar, para dizer a Deus que o amamos, para reconhecer que somos amados por Ele e para hoje, de uma forma muito particular, lembrar a forma maravilhosa com que Ele nos amou. Jesus amou-nos de uma forma insubstituível, à nossa mente incompreensível, quando se entregou por nós naquela cruz e dando-nos uma nova vida, dando-nos uma vida e um acesso que não tínhamos. Estamos aqui para celebrar isso. Eu espero que seja esse o motivo que enche os nossos corações e também a alegria de podermos fazê-lo como igreja. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Para os que nos visitam, um abraço muito querido. É sempre bom ter a presença daqueles que estão connosco. Recebam o nosso abraço. Para os que nos visitam pela primeira vez, sempre temos lá atrás um folheto com a apresentação da igreja e também, se desejarem, seja da primeira vez ou não, deixar os contactos, será um privilégio podermos também ficar com contactos para podermos, se desejarem, ser caminhada como igreja juntos. Queremos também sempre lembrar com gratidão aqueles que o Senhor vai abençoando com mais um ano de vida e esta semana temos 3 aniversariantes. Até eu fui aniversariante, os irmãos vejam só como estas coisas acontecem. O irmão Carlos também foi e a Clarinha. A Clarinha também, 6, 7 anos? 5 aninhos da Clarinha. Também celebramos com alegria a vida de todos que o Senhor vai abençoando e por todos somos gratos. Como igreja queria também partilhar o facto de nós podermos desfrutar dos recursos que o Senhor nos tem dado, dos recursos que estão disponíveis para nós sermos igreja, para podermos caminhar juntos. Lá atrás, no último banco, vão encontrar o boletim, tem lá algumas informações práticas, também os nossos contactos, também uma agenda que vai sendo... Muitas vezes vai sendo ajustada, mas pelo menos é uma agenda que pode nos ajudar a ver os eventos do mês e que eu peço a atenção dos irmãos. Lembrar que, naturalmente, e só para lembrar que à quarta-feira temos o nosso tempo de estudo bíblico e de oração, tem sido um tempo muito abençoado em que vamos procurando responder ou enfrentar as perguntas que o Senhor fez, as perguntas que Jesus colocou. Tem sido desafiante e desafio os irmãos todos a estarem presentes. Uma das coisas práticas que vamos ter que fazer no próxima quarta-feira é reunir aqui deste lado, porque já não estamos a caber lá atrás, então temos que vir para aqui. É um bom problema, mas vamos continuar esta jornada que tem sido, de facto, muito abençoadora. Também dizer que, para aqueles que desejarem, usamos o recurso do WhatsApp como uma forma, uma ferramenta de comunicação e com o objetivo de partilhar a vida da igreja. Esse é o objetivo deste grupo, para que possamos também interagir, muitas vezes também em assuntos de oração e outros que o Senhor vai pondo na vida da igreja. No passado sábado, não ontem, mas no outro sábado, tivemos um evento aqui que foi a Família em Dia. E é sempre uma atividade muito agitada e não há nada como imagens para percebermos como de facto foi tão agitado. Os que agora ficarem com muita vontade de estarem presentes vão ter que esperar, se calhar, para o ano, não é? Não, se calhar não vamos pôr a família em dia tão depressa, embora esse seja o nosso desejo, obviamente. Mas vamos ver algumas imagens daquilo que aconteceu no passado sábado.
algumas famílias que foram mesmo incríveis, não é? Literalmente. Fica o desejo de podermos continuar a celebrar a forma como, de facto, podemos ser incríveis como famílias abençoadas pelo Senhor. No próxima quinta-feira, eu creio que nem sei se todos estão sintonizados, mas quinta-feira é feriado, portanto, se alguém pensava em trabalhar, por favor, não vá, porque vai estar fechado o emprego, mas, não, eu agora vou reformar. Se alguém pensa trabalhar, vem aqui para as instalações da igreja, porque o Departamento de Homens tem trabalho. Irmão Fernando, não sei se há alguma informação complementar, é vir com vontade de trabalhar, não é? Por favor, quem puder vir, informa o irmão Fernando para saber quantas febras é que vamos ter que pôr no grelhador para preparar o almoço. Vai ser uma sessão e uma jornada de trabalho. Temos sempre coisas para tratar aqui nas nossas instalações. Então, por favor, dia 8 de junho, a partir das 9 horas, roupa de trabalho, muita vontade, e aqui estaremos. Logo no sábado, esta semana, com muita coisa a acontecer, logo no sábado temos o passeio da igreja. Não há mais lugares disponíveis, portanto já está o autocarro cheio. Só queria deixar duas informações para quem vai participar. A hora de saída do autocarro são às 8 da manhã, ali ao lado do edifício da Junta de Freguesia, portanto ali do outro lado da rua. 8 da manhã é a hora de saída, não é a hora de chegada, está bem? Se alguém chegar depois das 8, corre o risco de ter que ir a correr para a ceia, para nos apanhar, está bem? Portanto, 8 da manhã é a saída, e porque temos que gerir o nosso tempo e as deslocações, venham preparados para fazermos a jornada daqui até ceia sem parar. Não é muito longo, creio que menos de 2 horas, porque temos então lá marcado a atividade no Museu do Pão, e então, por favor, contem que não vamos fazer para lá nenhuma paragem, depois para cá haveremos de parar pelo caminho, mas, por favor, contem com isso também. O Departamento Feminino, logo no próximo domingo, juntamente também e paralelamente com o Departamento de Homens, no próximo domingo, tem as suas atividades, fica aí a informação também, e os jovens também. Não sei se a Marta quer passar alguma informação. Também há informações sobre a atividade dos jovens. Bom dia. Os jovens vão ter um encontro, um mega encontro. Não vai ser o típico encontro de 1 hora, 2 horas. Vai ser o dia todo. Nós podermos estar aqui nas instalações da igreja juntos. Vamos convidar os jovens de outras igrejas aqui do arredor. Vamos espalhar também nas redes sociais e divulgar. Quem quiser já pode ler com o seu telemóvel o código QR para fazer as inscrições, está bem? Vamos ter o dia todo cheio de atividades. Inscrevam-se, têm as informações lá, mas qualquer dúvida que tenham podem falar comigo, com o Diogo, com o Edu ou com a Yasmin, que nós vamos esclarecer as vossas dúvidas. E pronto, mais uma vez, é uma atividade para jovens e adolescentes. Convidem os vossos amigos, convidem os vossos familiares para estarem connosco. Vai ser um tempo muito bom. Vamos falar sobre sermos guardiões da palavra e terão de esperar para saber o que é que isso significa na prática. Que bom. Muitas atividades a acontecer, todas elas com o objetivo de podermos ser igreja, de podermos caminhar juntos, embora esteja no boletim e não tenha sido se calhar tão enfática a informação, ficam a saber que nós já tínhamos determinado que vamos retomar uma prática anterior à Covid, que era no primeiro domingo do mês, quem desejar e puder traz o almoço e fica para um almoço comunitário. Portanto, apesar de ter sido anunciado e estar no boletim, creio que talvez nem todos estivessem conscientes disso, mas fica o anúncio, não precisamos de falar. Primeiro domingo de mês, podem trazer o que desejarem, com vontade de partilhar, e vamos, depois do culto, ficar os que puderem para termos um tempo de comunhão, sempre muito importante para a vida da igreja. Como é importante para a vida da igreja também orarmos e estarmos na presença do Pai e caminharmos na dependência dEle. É muito importante para todos nós. E nós precisamos de orar uns pelos outros. Precisamos, hoje, de uma forma particular, lembrar a vida do pastor António Silva. Amanhã ele vai ter um dia muito difícil. É dia de quimioterapia no hospital, muitos exames. E a irmã Isabel ficou doente hoje. E elas não estão porque ela também ficou doente. Vamos orar por eles, para que o Senhor também restaure as forças da irmã Isabel, porque amanhã tem, de facto, um dia muito difícil. Mas, juntamente com esta família, queremos lembrar aqueles que na nossa comunidade estão também a enfrentar doenças, dificuldades, alguns buscam trabalho, alguns buscam lugares de residência. Estão aí os assuntos para nós continuarmos a colocar nos braços do Pai. Eu vou pedir ao César, por favor, se pudesses vir aqui frente e dirigir-nos em oração neste momento, pedindo, vamos ficar de pé, amados, e vamos com o pastor César orar, pedir que o Senhor nos dirija, que Ele tenha o primeiro lugar nas nossas vidas, que em tudo Ele possa intervir,
lembrando naturalmente aqueles nossos queridos irmãos que estão mais limitados, necessitando do cuidado, do conforto e da intervenção do Pai. Vamos orar. Pai Santo, estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã e Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido, Senhor, aquele que nos tem sustentado, aquele que nos tem, Pai, Senhor, dirigido em tudo, Pai. Nós queremos permanecer em Ti, Senhor, porque em Ti é o melhor lugar, Senhor, onde nós podemos estar. Nós queremos, Senhor, que Tu possas continuar, Pai, a trazer refrigério às nossas vidas, Sim, Pai, que Tu possas continuar a fortalecer-nos, Senhor, a dar-nos a Tua direção, Senhor, a fazer-nos, Senhor, mais parecidos a Ti, Senhor, Sim, para que nós possamos, Senhor, fazer a diferença na vida dos outros também, ó Pai. Tu conheces as dificuldades de cada um, Senhor, Tu conheces quem está doente, Tu conheces quem está em aflição, Sim, Tu conheces quem está em sofrimento, Senhor, seja físico, seja da alma, Senhor, seja do espírito, ó Pai. Mas Tu és aquele, Senhor, que tem a resposta, Tu és aquele que tem o consolo, Tu és aquele, Senhor, que estás presente em cada momento da nossa vida, Pai. Verdade, Pai. Obrigado. E, Senhor, mesmo que nós não saibamos tudo, não saibamos respostas, Senhor, há uma coisa que nós sabemos, Tu estás connosco. É verdade, Pai. Tu não nos desamparas, Senhor, Tu não nos abandonas, Pai. E sabemos, Senhor, que Tu és bom, sabemos que Tu tens o melhor para nós, ó Pai. E sabemos que em Ti nós podemos descansar e confiar, verdade, Senhor. obrigado. Pai, obrigado por esta igreja, obrigado por cada irmão, cada irmã, Senhor. Obrigado. Que possas continuar a abençoar, a dirigir, a fazer chegar a Ti, Senhor. Que neste mundo em que nós estamos, Senhor, tão difícil, tão complicado, Senhor, nós possamos continuar a fazer a diferença, Pai. Sim, que as pessoas possam continuar a olhar para aqueles que são Teus, Senhor, e ver a luz, Senhor, e ver, Senhor, uma resposta, uma solução, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor, nestes dias, Pai, em que tudo se afasta de Ti, Pai. Nós queremos estar perto de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, também pelo pastor que tens colocado aqui nesta igreja, pelo Teu servo, Senhor. Obrigado pela sua vida, pela sua família. Continua a abençoar, a dirigir, Senhor, a fortalecer também, ó Pai, e que Ele possa continuar, Senhor, firme e possas continuar, Senhor, a trazer revelação, a continuar a trazer, Senhor, visão da Tua palavra, para que nós também possamos ser enriquecidos, Senhor, através dele, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, fica connosco nesta manhã, dá-nos uma manhã abençoada, Senhor, e que possamos sair daqui, Senhor, com refrigério, e possamos sair daqui, Senhor, com mais clareza de quem Tu és, Senhor. Sim, seja, em nome Pai. de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém e amém. A pergunta que éramos confrontados no início, como não amar um Deus que nos ama desta forma? Vamos responder também com a nossa adoração. Uma adoração que é, obviamente, resultado deste amor que nós temos pelo Pai e que nós queremos também demonstrar através da nossa adoração. Eu queria convidar os irmãos a acompanharem alguns versículos do Salmo 145, que diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o Teu nome para todo o sempre. Todos os dias Te bendirei e louvarei o Teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Podemos dizer amém a estas palavras? Temos a certeza que o nosso Deus é digno de ser louvado, que a sua grandeza é insondável? Eu espero que sim, mas vamos cantar uma música que nos lembra que é bom louvar o nosso Deus por quem Ele é, porque Ele faz grandes coisas, mas acima de tudo por quem Ele é, porque o nosso Deus é grande, é bom, e nós temos este privilégio de o servir e o adorar juntos. Para sempre bom
Realmente é tão bom podermos louvar o nosso Deus. Os irmãos podem sentar, nós vamos ter um momento ainda de louvor, porque quando nós olhamos para quem o nosso Deus é, ainda antes de olharmos para aquilo que Ele faz, para quão bom Ele é para nós, para quem Ele é, para a sua santidade, para o seu amor, a nossa resposta só pode ser adorar. E a música que nós vamos cantar diz-nos precisamente isto, leva-nos a um momento de adoração, quando olhamos para a santidade do nosso Deus e percebemos que tudo à nossa volta não tem qualquer valor, é vazio sem o nosso Deus, nós só podemos adorá-lo e o nosso alvo neste lugar, neste mundo, é adorar o nosso Deus. Então vamos adorar e louvar o nosso Senhor com esta música. manifestações que nós podemos fazer enquanto igreja para adorar o nosso Deus é entregar os nossos dízimos e ofertas. Nós fazemos-lo porque Ele tanto nos dá. E nós, mesmo que entregássemos tudo, não seria suficiente para responder ou devolver o tanto que Ele nos dá. Mas escolhemos fazê-lo desta forma também,
como uma forma muito prática e tangível e palpável de adorar o nosso Deus como igreja. E nós vamos ter a oportunidade para quem desejar fazê-lo. Quem nos visita não se sinta constrangido nem na obrigação de o fazer. Fazemos porque queremos adorar o nosso Deus. E vamos ter a oportunidade de fazer isto e enquanto fazemos mais uma declaração ao nosso Deus. Declaramos que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é digno de ser louvado. Declaramos que o queremos adorar porque nada faz sentido sem Ele. E vamos cantar uma declaração de amor ao nosso Deus agora. Que nós gostamos tanto dEle, nós amamos-o tanto, queremos estar perto dEle e viver com Ele diariamente. Então, enquanto quem desejar entregar os seus dízimos e ofertas, vamos cantar Pai de amor, eu gosto tanto de Ti. Gosto tanto de Ti, Pai de amor, gosto tanto de Ti, te amo, te quero, prostrado te adoro, Pai de amor, gosto tanto de Ti. Meu Jesus, amoroso Tu és. Vamos ficar de pé para cantar. Meu Jesus, amoroso Tu és. Minha alma limpaste e o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso Tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Vamos cantar Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Te amo, te quero, prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Meu Jesus, amoroso Tu és. Meu Jesus, amoroso Tu és. Minha alma limpaste e o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso Tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos tanto porque podemos experimentar tudo isto, Senhor, na Tua presença. Como igreja, podemos louvar-te, declarar que Te amamos, que estamos aqui para Te adorar, para Te louvar. Deus,
acima de tudo por quem Tu és, Pai, e agradecer-te neste momento porque Tu levantas recursos entre nós, Senhor, não só recursos financeiros, Pai, recursos humanos também. Obrigada pelas pessoas que Tu levantas para trabalhar no Teu reino neste lugar, Senhor, e em todo o nosso país, em todo o mundo, Senhor. Te agradecemos e entregamos nas Tuas mãos as pessoas, as vidas, as famílias, este dinheiro, Senhor, fica tudo nas Tuas mãos, tudo pertence a Ti. E nós entregamos nesta manhã para que Tu uses segundo a Tua vontade e para a Tua honra e para a Tua glória acima de tudo, Senhor. Dá-nos sabedoria e discernimento para cumprir a Tua vontade neste lugar, Senhor. É isto que agradecemos e oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Entretanto, os que vão ficar, que já não podem subir, embora alguns desejassem, mas não podem, convido a todos a abrirem as vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler os primeiros 6 versículos desta parte do texto da palavra. Gálatas, capítulo 5. Espero que já todos possam ter aberto. Peço aos irmãos, por favor, que podendo mantenham as vossas Bíblias depois abertas neste texto. A palavra do Senhor diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Pai, nós estamos mais uma vez perante Ti e perante a Tua palavra. E o nosso clamor, como sempre fazemos quando estamos perante ela, é que Tu possas realmente mais uma vez falar-nos, tocar as nossas vidas, dirigir-nos, caminhar-nos, iluminarmos o nosso caminho através dela, corrigir o que tiver para corrigir nas nossas vidas, que Tu possas ser glorificado, nós possamos ser santificados pela Tua palavra. Este é o nosso desejo, é a nossa oração. Queremos depender em tudo da Tua intervenção, pela ação do Teu Santo Espírito. E oramos estas coisas no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, eu vou fazer uma pergunta que para quem não esteve no domingo passado pode ser estranho, mas para os que não podem estar pontualmente, podem sempre usar o canal do YouTube para assistir, ainda que por gravação, ao culto. Como é que correu o processo de construção esta semana? A construção da casa está a correr bem. Os irmãos, alguns estão a olhar para mim com um ar estranho. A semana passada olhávamos para aquele desafio de Cristo que nos chama a atenção para o cuidado que temos que ter na construção da nossa habitação, da nossa vida, da nossa existência, da nossa casa espiritual. Não podemos nos descuidar de forma alguma neste processo de construção, no qual todos estamos envolvidos nesse processo de construção, inevitavelmente. Como é que está a ser? Fácil não é, com certeza, desafiante, mas esta é a maior e mais importante obra que nós nos podemos envolver, que é diariamente estarmos envolvidos no processo de construção deste edifício espiritual que é a nossa vida. Eu queria hoje, com os irmãos, à luz deste texto, considerar algumas ferramentas. Às vezes na construção nós perdemos tempo porque não usamos as ferramentas certas. Às vezes as coisas correm menos bem porque não adquirimos os recursos certos. O apóstolo Paulo quer ajudar-nos. E ele ajuda-nos muito, inspirado pelo Espírito Santo, a dar-nos algumas ferramentas absolutamente essenciais para este processo de construção.
Fazemos, voltando à caminhada que temos feito já há algumas semanas, nesta carta do apóstolo Paulo, que foi enviada originalmente lá àquela região da Galácia. Lembramos que o apóstolo Paulo está a escrever a um grupo de igrejas ali da região da Ásia, do sul da Ásia Menor. Incluíam igrejas como Antioquia, Listra, Derbe, igrejas que ele próprio tinha plantado, igrejas que eram resultado direto do seu investimento, da sua pregação, do seu investimento missionário. E que, passado algum tempo e tendo-se afastado geograficamente daquela região, ele recebeu informações de que aqueles irmãos, aquelas igrejas estavam-se a desviar daquele que tinha sido o verdadeiro e autêntico evangelho que lhe tinha sido pregado por Paulo, que eles próprios tinham recebido, o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo escreve esta carta a estes irmãos absolutamente estupefacto com a facilidade, quase incrédulo, como é que teria sido possível tão rapidamente eles terem se deixado influenciar por falsos profetas, por falsas doutrinas, por pregadores, neste caso, de influência judaica, pregadores judaizantes, que colocaram em causa, primeiramente, a própria integridade de Paulo, dizendo que ele não era digno. E depois, e mais grave do que isso, puseram em causa o evangelho pregado por Paulo, o evangelho de Jesus Cristo. Esta influência levou, como nós temos visto ao longo desta carta, a que estas igrejas, estes crentes, tenham feito um processo de retrocesso na sua caminhada com Cristo, voltando, neste caso em particular, à dependência, à escravidão da lei. E Paulo está a ser usado pelo Pai para tocar a vida daqueles irmãos, para lhes dar exortação, acima de tudo e mais importante de qualquer outra coisa, dar-lhes revelação do verdadeiro e autêntico Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ao longo desta carta, e nós temos nos apercebido disso, teve que se defender dos ataques pessoais, ele teve que lembrar que ele próprio já foi alguém que precisou daquele encontro com Cristo, ele precisou daquele Evangelho restaurador na pessoa de Cristo. E é esse Evangelho com o qual ele estava e está comprometido que ele anuncia. Mas ele depois também teve a necessidade de denunciar as falsidades das doutrinas que estavam a ser anunciadas, mostrando de muitas e diversas formas que eles estavam a incorrer num grave erro, rejeitando, anulando este Evangelho de Jesus Cristo. Neste ponto da carta, Paulo lembra novamente da Galácia a excelência do Evangelho de Cristo. Paulo está mesmo determinado em ajudar aqueles irmãos a compreenderem a excelência do Evangelho de Cristo. E ele vai fazendo isso naturalmente em contraste com aquilo que estava a ser o erro, mas acima de tudo evidenciando aquele que era um caminho ineficiente, o caminho da justificação pela lei, que já tinha sido revogado e que já tinha se provado a si próprio que não resolvia o problema. Nestes 6 versículos que nós lemos, eu gostaria muito hoje de refletirmos juntos sobre 3 importantes marcas deste Evangelho de Jesus Cristo, que, como não podia deixar de ser, tem um denominador comum: Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo, Filho de Deus, Ele que é o Evangelho puro, verdadeiro e transformador. E aqui nestes versículos nós vamos encontrar, de facto, estas 3 marcas: liberdade, graça e fé. Ao longo desta semana questionei-me diversas vezes sobre a relevância de estarmos novamente a pensar sobre coisas que todos nós sabemos. Já todos nós ouvimos falar sobre isto. A relevância de voltar ao texto e de sermos mais uma vez lembrados de aspectos que já ouvimos muitas vezes, sobre os quais já lemos muitas vezes. Até que também, na minha reflexão, cheguei à conclusão que ainda tenho tanto para ouvir e para compreender sobre marcas do Evangelho que, de tão simples que possam parecer, são tão sérias e profundas e transformadoras na nossa vida. Um desses conceitos é o conceito da liberdade.
Paulo, no versículo 1, lembra que a liberdade é uma marca do Evangelho de Jesus. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E esta declaração é muito forte, porque obviamente implicitamente Paulo está a declarar que esta liberdade em Cristo foi alcançada num lugar, na cruz. Ela foi alcançada na cruz. Foi lá que Jesus nos ofereceu e ofereceu àqueles irmãos a libertação da escravidão do pecado. Foi lá que Jesus trouxe libertação de uma carga que a lei, que uma carga de observância de uma religião da velha aliança pesava sobre eles, mas foi lá que Jesus removeu esse peso, essa escravidão. E Paulo está a desafiar os irmãos lá da Galácia a viverem então agora firmes e a permanecerem nesta liberdade. Ele está a desafiar os irmãos a beneficiarem desta liberdade, mais do que compreendê-la, beneficiar desta liberdade, porque foi Cristo que trouxe essa liberdade para cada um deles. E Paulo está, nesta circunstância, a pedir a eles para que não voltem a deixar-se prender por qualquer tipo de cadeia ou de escravidão. Paulo já tinha falado sobre isto antes ao longo da carta. Se os irmãos virarem a página, forem até ao capítulo 2, ao versículo 4, Paulo já tinha falado sobre isto. Gálatas 2,4. E isto por causa dos falsos irmãos que vos intermeteram com o fim de espreitarem a nossa liberdade que temos em Cristo, reduzir-nos à escravidão. Este era o objetivo daqueles que estavam a introduzir falsos ensinos. Paulo já tinha lembrado àqueles irmãos que este era um alvo, um objetivo daqueles que estavam a pregar um falso evangelho. Esta não era uma liberdade qualquer, esta era a liberdade em Cristo. Esta é uma liberdade que só Cristo nos pode providenciar. Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso lá em João, capítulo 8, versículo 31. Estamos a usar a tradução do livro, a Bíblia para hoje. Jesus dizia: serão verdadeiramente meus discípulos se viverem obedecendo aos meus ensinos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos tornará livres. Mas nós somos descendentes de Abraão, diziam eles, e nunca fomos escravos de ninguém, como é que dizes que seremos livres? E Jesus respondeu-lhes: é realmente como vos digo, todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. E os escravos não pertencem à família, mas o Filho está ligado para sempre à família. Assim, se o Filho vos libertar, ficarão livres de verdade. É esta liberdade que o apóstolo Paulo está a lembrar aqueles irmãos lá da Galácia que estavam a perder. Obviamente, esta liberdade era uma liberdade responsável e por isso, se nós voltarmos ao capítulo 5 e olharmos para o versículo 13, vamos perceber que Paulo tem o cuidado de lembrar que esta liberdade, obviamente, não é uma licença para pecar. Vejam o que diz o versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Esta exortação é muito clara, amados. Paulo, quando escreve à igreja em Roma, lá em Romanos capítulo 6, é mais específico, quando ele diz: não estão a ver que depende de vocês escolher aquele que vos há de dominar? Podem escolher o pecado, com a consequente morte, ou a obediência a Deus, com a respectiva justiça. No versículo 22 ele continua dizendo: mas agora, libertados do poder do pecado, são escravos de Deus, tendo como fruto a santidade e como objetivo último a vida eterna. Esta é a paradoxal liberdade que aqueles irmãos na Galácia estavam a rejeitar. E paradoxal porque esta liberdade é de facto uma experiência de dependência total a Deus. Uma dependência que promove estes dois objetivos que Paulo aqui registra: santidade e vida eterna. Falávamos sobre isso hoje na nossa escola dominical. Santidade e vida eterna. Esta liberdade, de facto, é aquela que nos conduz, é aquela liberdade que nos providencia vida eterna gloriosa com o Pai. É esta liberdade que nos vai conduzir a um dia podemos estar sentados à mesa, como o Senhor Jesus Cristo prometeu, naquela ceia. E então, face a face, podemos partilhar com Ele o cálice. Esta liberdade que o Senhor tem preparado para os seus filhos e que os Gálatas estavam a desprezar. Os Gálatas estavam a rejeitar esta liberdade. Mas o versículo 4 vem introduzir um outro muito desafiante conceito.
o da graça. De facto, o conceito de graça nós só encontramos em Cristo, no cristianismo. Mais ninguém tem esta graça para oferecer, só Cristo. Esta é uma marca exclusiva do Evangelho de Cristo. Esta é uma menção a uma graça que inevitavelmente, mais uma vez, nos remete para Cristo e para a cruz de Cristo. É lá que a graça de Jesus se manifesta. Esta graça que no versículo 4 o apóstolo Paulo denuncia que eles tinham decaído, eles tinham rejeitado, eles tinham abandonado esta graça. Esta é uma graça que é resultado da bondade, do amor de Jesus Cristo, Ele que ofereceu graciosamente o perdão dos nossos pecados, mas ofereceu, como nós hoje já lembramos, pagando o preço. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Amados, o que de facto Paulo está aqui a desafiar é que aqueles irmãos lá da Galácia não voltassem novamente a ter um relacionamento com Deus baseado no seu desempenho, no seu cumprimento da lei, porque se o fizessem, estavam naturalmente a rejeitar e a decair deste estatuto de graça que Cristo lhes tinha oferecido e que oferece a todos. É muito interessante quando pensamos graça, amados, porque Jesus não verbalizou este vocábulo graça. Ele não o verbalizou em nenhum lugar. No entanto, amados, todo o seu ensino, toda a vida do Senhor Jesus Cristo está impregnada de graça. De facto, Jesus é a personificação desta graça. Não conseguimos entender esta graça a não ser na pessoa e na vida e nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Não há como. Não há como. Ele, de uma forma muito sublime, e hoje lembramos isso mais uma vez, de uma forma muito sublime, naquele dia, naquela ceia com os seus discípulos, ele deixou de uma forma muito prática, através do pão e do vinho, deixou de uma forma muito prática o que é que significava graça. E graça em Cristo significa Ele lá, o seu corpo entregue. Significa o seu sangue vertido para que, de facto, pudéssemos, através do seu corpo e do seu sangue, da sua entrega, experimentar algo que não poderíamos experimentar de outra forma. Isto é graça. Isto é graça de Cristo. Paulo está tão convencido do impacto da graça de Cristo na sua vida que depois de afirmar que estava crucificado com Cristo, e provavelmente isto remete-nos para textos que nós já lembramos no capítulo 2 e no versículo 20, Paulo afirma que depois de estar crucificado com Cristo, ele diz que naturalmente já não pode mais viver, ele já não pode mais existir a não ser na dependência de Cristo. E no versículo 21, ele vem dizer que não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-me que morreu Cristo em vão. Se a lei tivesse algum lugar em todo este processo, graça não existiria. Cristo não teria qualquer significado. O que eles estavam, de facto, com aquela atitude a fazer era anular, na prática, a graça de Cristo. E a graça de Cristo remete-nos para a cruz. Este é um assunto muito importante, amados. Cair da graça, como Paulo aqui está a denunciar a igreja lá na Galácia, é rejeitar não só a Cristo, mas rejeitar a sua obra redentora. É menosprezar o valor da minha salvação na restauração do meu relacionamento com o Pai, porque foi lá na cruz que ela foi restaurada. Esse valor... Qual foi o valor? Qual é o valor da minha vida, da vida de cada um de nós? O Pai, em Cristo, decidiu que o valor da minha vida, da vida de cada um de nós, era a sua própria vida. Anular e decair desta graça é dizer que este valor do próprio Filho de Deus entregue naquela cruz não tem significado nenhum. E os Gálatas estavam, de facto, a rejeitar essa graça. De facto, eles estavam a dizer que Cristo já não tinha valor. Eles queriam voltar a ter mérito através do cumprimento, através do seu desempenho. Amados, graça é o que nos coloca nos braços do Pai.
É a graça de Cristo que nos coloca nos braços do Pai. Não há nada mais que abra o caminho para nós podermos estar nos braços do Pai, a não ser a sua graça. Os Gálatas estavam a rejeitar isso. Finalmente, Paulo lembra a fé. Ele lembra a fé como uma marca insubstituível deste Evangelho. E mais uma vez, como não podemos deixar de registar quando pensamos em fé, pensamos em Cristo crucificado. O autor da carta aos Hebreus é muito enfático lá no capítulo 12, olhando para Cristo. Ele que é o autor, aquele que consumou a nossa fé lá na cruz. A nossa fé, obviamente, está totalmente sintonizada com Cristo lá na cruz. O mesmo autor que Deus usou para registar este texto de Hebreus, um pouco antes, no capítulo 11, quando ele registou a lista daqueles que tinham deixado exemplos extraordinários de fé, lembrou lá no versículo 6 que sem fé não é possível agradar a Deus. Os Gálatas estavam a rejeitar esta fé. A fé em Cristo é aquela que nos permite andar sabendo que não vamos ser consumidos pela consequência dos nossos pecados. Regredir nisto era expor-nos, de facto, a essa loucura. De facto, a fé, na realidade, a nossa fé, a nossa experiência de fé é a nossa resposta à graça do Pai. É olhar para Cristo e saber que Ele é a resposta da graça do Pai para nós. E nós aceitamos isso totalmente pela fé que o Senhor nos permite experimentar. A fé, de facto, é um acesso a esta vida que satisfaz, a uma vida de paz, a uma vida de liberdade inexplicável. Romanos 5, versículo 1, lembra-nos isso. Paulo, escrevendo, diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E como os irmãos sabem, este texto foi tão importante ali por volta do século XVI, quando muitos tinham-se esquecido que, obviamente, a justificação só poderia vir pela fé. A liberdade só poderia vir por esta experiência de fé. Qualquer outro esforço nosso seria uma perca de tempo. O versículo 2 continua dizendo: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas nós, por meio da fé e através do poder do Espírito Santo, que contamos tornar-nos justos diante de Deus. Para nós que recebemos de Jesus Cristo não faz diferença para Deus estar circuncidado ou não. O que importa é a fé, que se traduz por atos realizados com o amor de Deus. Amados, estas igrejas lá na Galácia estavam a rejeitar esta caminhada de fé. Eles estavam a abandonar esta caminhada de fé. Uma caminhada de fé que Paulo faz questão de lembrar que não é uma fé inoperante, é uma fé ativa. A parte final do versículo 6 é muito claro quando ele diz que, obviamente, tem que haver uma ação. Esta é uma fé que se manifesta através de atos de amor, para que não ficasse a ideia errada que o Evangelho de Cristo torna os seus discípulos como pessoas passivas e inoperantes. Não, Paulo lembra que a fé é atuante. A fé, como nós também lembramos através de Tiago, a fé sem obras é morta. Aliás, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, depois de lembrar que a salvação vem pela graça, também lembra que nós somos feitura de Deus, criados por Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isto como resultado da nossa experiência de fé. Os Gálatas estavam a abandonar a sua fé. Os Gálatas não só estavam a abandonar a sua fé, mas estavam a abandonar a ação, a expressão prática da sua fé. Amados, o que é que... Nós não estamos na Galácia, nós estamos na região sul da Ásia Menor, creio eu, estamos mesmo no Troviscal, na região centro de Portugal. Eu não tenho dado conta de terem chegado até nós nenhuns missionários judaizantes que nos tentem estar a convencer para voltarmos à prática da lei como caminho para a justificação e para a salvação. A pergunta que se impõe: o que é que isto tem a ver com cada um de nós? O que é que isto tem a ver connosco hoje?
Mas quando olhamos para este texto, há alguns verbos que me saltam a atenção e que chamam a minha atenção. Verbos como permanecer, verbos como desligar, verbos como decair, aguardar, atuar. E quero trazer à nossa memória o contexto da partilha do domingo passado, construção da nossa habitação espiritual. É verdade, esta construção dá trabalho, existe dedicação e muito compromisso. Mas há uma coisa que eu fico convicto através deste texto, destes 6 versículos do apóstolo Paulo, e obviamente quando os compreendemos no contexto desta carta que ele está a enviar a esta igreja, este grupo de igrejas, é que a liberdade, a graça e a fé exige que nós coloquemos sempre os nossos olhos em Cristo. Sempre. E uma vez colocando os nossos olhos em Cristo, possamos permanecer ligados, possamos não cair da graça, aguardando pacientemente e agindo sempre de acordo com a sua vontade, numa experiência de fé inabalável e uma experiência de sujeição total à sua vontade. É nesse contexto que eu creio que este texto tem muito a ver connosco hoje. E podemos pensar liberdade. Amados, vivemos num mundo que de tantas formas busca a liberdade, não é? Há revoluções por causa da liberdade, nós sabemos de algumas, não é? Alguns de nós vivemos essas revoluções. Há uma busca incessante por a liberdade. Mas sabem, quando olhamos à nossa volta, percebemos que nunca, como nos tempos de hoje, houve tantos escravos. É verdade. Num tempo em que a liberdade é um valor inegociável, nunca houve tantos escravos como hoje. Uma das manifestações de escravidão que nós encontramos, tal como encontramos com o apóstolo Paulo lá na região da Galácia, é a escravidão da religião. Muitos estão escravizados pela religião. Mas nós encontramos também pessoas escravizadas no seu ambiente social. São escravos da sociedade, dos seus valores, dos seus objetivos. Há pessoas que são escravas das suas emoções, vivem completamente amarradas pelas suas emoções. Há quem lide com a escravidão do prazer, porque só o prazer pode responder às suas necessidades. Há muitos que vivem, eu diria, há demasiadas pessoas a viverem escravos da sua própria vontade. O seu eu, aquele que ainda não foi crucificado em Cristo, tem tanto valor e significado que escraviza toda a sua vida. Naturalmente, como a palavra nos diz, há muitos escravos do pecado, é verdade. A verdade, amados, é que, à luz deste texto, eu fico convicto que o Pai quer libertar a todos de todos os tipos de escravidão. E quando nós olhamos aqui para este texto, Paulo não está a falar só da escravidão da religião, ele quer libertar de todos os tipos de escravidão. Deus quer libertar-nos. O Pai oferece-nos verdadeira liberdade. E como eu já lembrei, é paradoxal saber que somos livres quando somos servos dele, quando somos submissos à sua perfeita vontade, quando somos comprometidos com os seus propósitos. E como Jesus falou e nós já lembramos, se a verdade nos libertar, então verdadeiramente seremos livres. Tudo o que precisamos é de permanecer, tal como Paulo aqui nos desafia, a permanecer firmes, sem vacilar. Porque não vamos ser ingênuos, há muitas formas e muitas tentativas de nos roubar esta liberdade que nós temos em Cristo. E com certeza não será só pela ação de missionários judaizantes. Todos estes tipos de escravidão que nós lidamos diariamente estão aí a tentar nos roubar a liberdade que temos em Cristo. Mas, amados, o caminho para a santidade, o caminho para a vida eterna, é um caminho de liberdade em Cristo. Liberdade, esta liberdade é Cristo. Graça. Graça é um conceito tão desafiante para nós entendermos, amados. Mas graça, de facto, precisa de ser entendido quando percebemos que este caminho de liberdade só pode ser experimentado enquanto vivemos e beneficiamos da maravilhosa graça de Cristo.
Esta graça, de facto, molda o meu coração, molda o coração de cada um de nós e faz isso para que o meu olhar, o meu pensar, o meu agir se mantenha sintonizado com Cristo e com a cruz de Cristo. Esta graça permite-nos ter esta experiência. Esta graça permite-nos ter a liberdade de experimentar esta bênção. Amados, graça é eu saber que não mereço. Graça é perceber que eu não consigo. Graça é entender e assumir que eu não sei e ainda assim experimentar isso na minha vida. Porquê? Porque Cristo, Ele pode, Ele sabe e Ele consegue. Amados, sempre que nós acharmos que merecemos, sempre que nós acharmos que conseguimos e sempre que nós acharmos que sabemos, vamos decair da graça. Foi isso que aconteceu com aqueles irmãos lá na Galácia. E é isso que Paulo está a exortar. Nós não podemos cometer esse erro. Porque, de facto, eu não consigo, eu não sei e eu não mereço, mas Jesus, sim. Ele sim. E eu já estou crucificado com Ele. E vivo não mais Ele, mas vivo pela fé de Cristo na minha vida. Amados, faz sentido perceber que não cair na armadilha da dúvida, da incerteza, de que liberdade e graça é uma realidade para o nosso viver, é obviamente fazê-lo numa dependência total e numa experiência de fé. A fé que resolve todos estes problemas, porque ela é verdadeira e autêntica e sustentada em Cristo. Caminhar passo a passo, sem saber que não mereço, que não consigo, sem saber, mas absolutamente tranquilos, porque a minha fé está em Cristo. E mais uma vez lembrar que pela fé eu posso experimentar isto na minha vida. E Jesus merece, Jesus consegue e Jesus sabe todas as coisas. Amados, a vida que satisfaz. E nós temos tido como tema para este ano esta vida que satisfaz. Uma vida que permanece em Cristo, que produz muito e bom fruto. Esta é uma vida que obviamente é vivida e experimentada com a liberdade que Cristo nos dá, vivendo diariamente a graça que Cristo nos oferece e caminhando essa jornada absolutamente alicerçados numa fé inabalável em Cristo. E tudo o que nós precisamos de fazer, amados, como Paulo já mencionou, é sermos crucificados com Cristo. E não sermos nós mais a viver, mas ser Cristo a viver em nós. É viver cada dia na total dependência pela fé em Cristo Jesus. É viver totalmente, cada dia, saber que não mereço, não posso e não sei, mas Cristo merece, Cristo pode e Cristo sabe. Não anulando a graça, mas caminhando firmemente esta jornada para que na glória possamos ser recebidos. E é lá que tudo isto se vai consumar. Amados, sinceramente, eu não sei o que o Senhor tem para tocar as nossas vidas através deste texto. Para mim já tem sido suficientemente desafiante ao longo desta semana questionar-me e ser confrontado pelo Senhor de muitas e diversas formas, em muitos e diversos momentos, que eu não posso ter como garantido, que eu não posso me descuidar na minha caminhada, na construção desta casa, deste edifício espiritual, de viver a liberdade em Cristo. Não posso me descuidar e menosprezar a graça que temos em Cristo. Não posso abandonar a minha caminhada de fé que temos em Cristo, porque o elemento essencial e que une tudo isto é Cristo, e Cristo crucificado na cruz, Cristo que ressurgiu, Cristo que está na glória, Cristo que nos vem buscar, Cristo que nos vai receber, Cristo com quem nós vamos estar por toda a eternidade. Amém, amados? Eu quero pedir aos irmãos, por favor, que se desafiem, cada um de vós, perante o Senhor, a entender o que é que isso significa para cada um de vós. O que é que esta exortação de Paulo à igreja lá na Galácia tem a ver com cada um de nós, no nosso caminhar diário, constante,
o que é que Ele terá para fazer e para transformar nas nossas vidas, é algo que certamente o Senhor e o Espírito do Senhor fará acontecer na vida de todos nós. Podemos ficar de pé, amados. Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez e estamos primeiramente para glorificar o Teu nome, para Te honrar, para reconhecer a Tua majestade, a Tua grandeza, a Tua bondade, o Teu amor, um amor sem limites, um amor absolutamente único, maravilhoso. Nós estamos aqui para, mais uma vez, reconhecer que Tu és, de facto, este Deus que nós vemos presente nas nossas vidas, vemos revelado em tantas formas, mas sempre presente no nosso viver. Estamos aqui para celebrar o facto que Tu, mais uma vez, cumpres as Tuas promessas de Te fazer presente entre nós, porque sabemos que Tu estás entre nós. Pai, nós estamos aqui para honrar, para glorificar o Teu nome. Mas estamos aqui também, Pai, para Te dizer que não sabemos, que não merecemos e não podemos fazer isto. E que dependemos totalmente da Tua bondade, da Tua graça, da Tua presença, da Tua intervenção na vida de cada um de nós, para que, de facto, até uma coisa tão simples como Te adorar e celebrar possa ser algo verdadeiro e real nesta hora, na Tua presença. Oh, Pai, nós dependemos do Teu cuidado e da Tua intervenção para que em momento nenhum, Pai querido, nós possamos perder a liberdade que Tu nos tens dado, cair da graça que Tu nos ofereces e anular tudo isto com a ausência da nossa fé, porque é através dela que naturalmente nós sabemos que tudo isto é uma experiência real, verdadeira, uma fé que está alicerçada no Teu amor, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, que tanto nos amou. Pai querido, eu não sei, Pai, o que Tu queres falar e intervir na vida de cada um de nós. E por isso, Pai, mais uma vez queremos pedir-Te aquilo que sempre pedimos, que o Teu Santo Espírito possa vir, possa atuar, possa transformar, que a Tua palavra possa intervir na vida de cada um de nós, como só ela pode fazer, e que a ação do Teu Santo Espírito seja verdadeiramente transformador para todos nós. Eu peço-Te, Pai querido, que a Tua palavra não fique em nós inoperante, mas que ela possa realmente operar transformação na nossa vida. Nos tragas discernimento e compreensão para aquilo que Tu queres falar a cada um de nós nesta manhã, para que a nossa vida possa ser todos os dias uma expressão desta liberdade, desta graça, uma celebração de fé constante, autêntica e verdadeira. Uma vida que realmente satisfaz, que glorifica o Teu nome através do muito e bom fruto que Tu fazes produzir. És Tu que fazes, mas que fazes produzir nas nossas vidas. Ó Pai, faz essa obra nas nossas vidas. E Pai, eu oro para que todos nós, porque todos nós precisamos, todos nós possamos ser alvo dessa Tua intervenção, da bondade, da Tua misericórdia, da Tua ação sobrenatural através do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Te pedimos, Pai, esta obra. Ó Pai, enquanto Te pedimos isso, queremos mais uma vez honrar, saber que Tu cumpres as Tuas promessas e Tu tens prometido que não nos deixarias, nem nos abandonarias e que irias cuidar de nós. Eu peço-Te, Pai, que nesta hora Tu faças desta forma, através da Tua palavra, através da ação do Teu Santo Espírito. Peço a Tua bênção para a Tua igreja aqui reunida. Peço a Tua bênção para a vida daqueles nossos irmãos que não podem estar aqui. Peço a Tua bênção para que ao longo desta semana todos nós, a Tua igreja, possa viver esta liberdade, esta graça e esta fé de uma forma verdadeira, autêntica e transformadora e, acima de tudo, numa experiência que glorifica o Teu nome. Traz essa bênção sobre nós, cuida das nossas vidas. Ó Pai, Tu conheces os nossos corações, Tu sabes o que necessitamos. Peço-Te, Pai, a Tua intervenção, seja de cura, seja de libertação, seja de provisão, seja de consolo. Faz essa obra nas nossas vidas. Nós Te pedimos, para a honra e glória do Teu nome. Estas coisas nós oramos não por nós, mas no nome bendito, poderoso e soberano do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, amados. Podemos ficar sentados por alguns momentos.